Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre sistemas de coordenadas. Depois, mais à frente na disciplina, quando a gente for trabalhar com princípios de geodésia aplicado ao georreferenciamento de imóveis rurais, a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Nesse momento, a gente vai falar mais sobre princípios gerais do sistema de coordenadas para que vocês possam ter uma compreensão mínima relacionado às referências que a gente tem que dar quando a gente faz uma planta topográfica. Então, toda planta topográfica, a gente tem que fazer uma referência em relação a algum sistema. Esse sistema ele pode ser um sistema arbitrário, um sistema que a gente define lá no campo, que não tem relação com nenhum outro sistema. E é muito comum fazer isso. Se o contratante do serviço, para quem você está entregando esse trabalho, não exige que ele seja feito dentro de um sistema de coordenadas, e existem vários deles, e a gente vai ver mais à frente da disciplina os vários sistemas existentes, nós teremos que adotar um sistema para poder simular um levantamento topográfico até chegar na construção de uma planta e calcular a área. Então, para isso, a gente vai ter que referenciar a nossa planta topográfica dentro de um sistema. Então, os sistemas que nós vamos adotar no exercício, nas próximas aulas, vai ser um plano topográfico arbitrário, local. Em relação aos sistemas de coordenadas, a gente pode converter um sistema para o outro. A gente pode fazer conversões entre sistemas. Essas conversões são muito úteis e importantes, tendo em vista a necessidade de entrega de trabalho para determinadas finalidades. Por exemplo, se eu entregar um trabalho de georreferenciamento de imóveis rurais para o INCRA, eu vou ter que converter as minhas coordenadas em latitude e longitude, que são coordenadas geográficas. Ela vai estar dentro de um sistema de referência que a gente chama de SIRGAS 2000, que é um sistema adotado aí para a América Latina. E o azimuth, que é a orientação norte, vai ter que ser calculado pelo sistema inverso de Poisson. E o cálculo da área é feito a partir de um plano geodésico local. Então isso aí a gente vai ver mais detalhes mais à frente. Então, no caso do INCRA, ele faz aí uma junção de vários sistemas, né, de referência, e a gente tem que entregar nesses sistemas que estão definidos em normativas. Muitas vezes, os cálculos envolvidos nesses sistemas de coordenadas, para converter entre um pelo outro, eles são extremamente complexos. Então, comumente, a gente lança a mão de softwares para fazer essas conversões. Os cálculos que nós vamos ver mais à frente, eles são relativamente simples, mas eles dão uma boa ideia, uma boa noção dos princípios que estão envolvidos. Então, quando a gente trabalha com uma distância de até 60 quilômetros, a gente pode considerar aí uma geometria plana, que não há uma interferência significativa da esfericidade da Terra, e aí a gente pode trabalhar num plano topográfico arbitrário, um plano local, que não haverá um problema de distorção relacionado à esfericidade da Terra. Em distâncias maiores que 60 quilômetros, então aí a esfericidade da Terra ela acaba tendo uma importância maior e ela deve ser levada em consideração. E aí a gente trabalha então com o princípio de geodésia. Na prática, hoje em dia, profissional, essa questão da distância acaba tendo acaba tendo um valor menor, tendo em vista que a gente usa receptores GNSS de alta precisão, que captam sinais de satélites, e a gente trabalha em sistema geodésico, mesmo em áreas pequenas, muito menores, que 60, com linhas muito menores que 60 quilômetros. Então hoje é muito comum a gente juntar dados de sistemas locais com sistema de coordenadas também. Então daí a importância de conhecer esses princípios. O sistema de coordenadas eles foram pensados principalmente para representar a esfericidade da Terra num plano. Então, colocar essa esfericidade numa planta que a gente coloca em cima de uma mesa, né? Um papel. Então, para representar essa esfericidade num papel, a gente trabalha então com esses sistemas de coordenadas.
Então imagine uma bolinha de plástico, né? E a gente cortar essa bolinha de plástico ao meio. Se a gente for pegar essa metade dessa bolinha e esticar essa bolinha de borracha, para tentar colocar ela num plano, a gente vai observar que a gente não vai conseguir, a gente vai ter uma distorção, a gente vai ter que ir puxando as bordas da bolinha e aí ela vai distorcer para a gente colocar num plano. Então todo o sistema de coordenada ele tem distorções, seja nos ângulos ou nas distâncias, ou em ambos. Então essa aí é uma figura da Terra, vista do Apollo 17. É uma das figuras mais bonitas aí que ilustra o nosso planeta, né? Essa esfericidade da Terra. Então esses sistemas foram inventados, né? Foram pensados por cartógrafos desde muito tempo atrás para representar essa esfericidade no plano. Um dos primeiros mapamundi que você tem notícia é o mapa de Mercator de 1587. Aí está representado a esfericidade do nosso planeta num plano. E haverá certamente distorções. Com o passar dos anos, com a evolução da tecnologia, esses mapas tendem a ser a cada vez mais precisos. Aqui nós temos uma planta topográfica que foi feita pelo Ministério do Exército e IBGE. Então, em algumas regiões do Brasil, essas plantas foram feitas pelo IBGE, em outras regiões, eles foram feitos pelo Ministério do Exército. Há algum tempo atrás, a gente tinha que comprar essas plantas para trabalhar com elas. Eu trabalhei no INCRA há vários anos, em várias atividades lá, ligado à criação de assentamentos ou na obtenção de terras. E a gente usava essas plantas topográficas analógicas, né, no papel, para ajudar a gente a trabalhar com curva de nível, para fazer mapeamento de solos, para fazer o planejamento de como vai ser a distribuição dos lotes para fim de reforma agrária. Então tem várias finalidades: planejamento para fins de eletrificação rural, planejamento de propriedade rural para fins de manejo e conservação do solo. Então essas cartas topográficas, hoje em dia, elas estão todas disponíveis online. O site da IPAGRE tem as cartas que estão disponíveis no Brasil, aqui para o estado de Santa Catarina. E para todo o Brasil tem dessas cartas topográficas, mas as escalas delas, elas estão aí normalmente na escala 1 para 50 mil ou mais. Existem poucas dessas cartas com escala mais amplas, né, que daria para trabalhar a nível de propriedade rural. Então elas são muito úteis, especialmente para estudos regionais, para microbacias hidrográficas, estudos regionais mais amplos. Mas na falta de um dado mais preciso, eles também podem ser utilizados para um trabalho com propriedades rurais com limitações. Então naquela seta ali vermelha, nós vamos dar um zoom. Então onde estava aquela seta vermelha está apontando aí para a projeção universal transversa de Mercator. Então esse aqui foi um sistema de projeção que foi adotado para representar aquela esfericidade da Terra num plano. Então essa projeção ela é dita universal porque dá para usar na maior parte do nosso planeta. Ela só tem mais limitações mais quando a gente vai se aproximando mais da região dos polos. Ele é transversa porque pegou um cilindro e colocou esse cilindro deitado. Depois a gente vai ver mais detalhes dessa projeção mais à frente. Então ele se baseou no sistema de Mercator deste de 1587. Aqui tem alguns elementos cartográficos que são obrigatórios, que é importante ter numa planta topográfica ou num mapa como esse. A escala numérica é obrigatória, no caso aqui é 1 para 50 mil. A cada centímetro no mapa representa 50 mil centímetros no campo. A escala é adimensional e a gente coloca a unidade conforme o nosso interesse. Por exemplo, 1 metro no mapa teria 50 mil metros no campo. E aí se fazem as conversões que são necessárias. Mais abaixo aqui nós temos a escala gráfica, ela não é obrigatória, mas é bastante útil. Se a gente fizer uma ampliação, uma redução do mapa, essa escala gráfica ela cresce ou diminui junto com o papel, né, se estiver sendo ampliado ou não. Mesmo dando zoom, né, na tela, ela cresce ou diminui junto com esse zoom. Então a escala gráfica ela é bem interessante. Aqui está a equidistância das curvas de nível, que a cada 20 metros tem uma curva de nível. E aqui tem outros elementos do sistema UTM, que a gente vai ver detalhes do sistema do UTM mais à frente na disciplina. Então a origem da quilometragem é no Equador e no meridiano central de Greenwich.
foi acrescido a constante 10.000 quilômetros no Equador e 500.000 quilômetros no meridiano de Greenwich. O datum vertical, que é uma referência de nível no sentido vertical, foi considerado ali o marégrafo de Imbituba. Então isso aqui é um ponto topográfico que tem lá em Imbituba, em Santa Catarina, onde tem um marégrafo que mede o nível do mar, e esse nível do mar desse marégrafo é que foi colocado aqui como referência para fazer esse mapa. Muito utilizado aí para a maioria dos mapas do Brasil, porque é um local onde varia pouco o nível do mar. E o datum horizontal, a referência horizontal desse mapa, esses dados de coordenadas, é um ponto topográfico que fica lá em Minas Gerais, chamado de Córrego Alegre. Aqui nós temos uma aplicação relacionada a diferentes sistemas de coordenadas. No caso, quando a gente trabalha com sistemas de informação geográfica e geoprocessamento, que é uma outra área do conhecimento, além ainda da topografia. Nós temos lá na disciplina de avaliação e perícia, na 9ª fase, aplicações nessa área de geoprocessamento e sistema de informação geográfica, onde a gente trabalha com mapeamentos temáticos. A gente pode ter aqui nesse mapa de baixo, representa o uso da Terra, o uso atual da Terra. Aqui nós podemos ter, por exemplo, uma informação do relevo, de classe de altitude. Aqui uma imagem sombreada que mostra o relevo também de uma outra forma. Aqui são as curvas de nível. Então são várias imagens aí que a gente tem, que a gente pode cruzar elas e gerar novas informações. Por exemplo, se eu tenho um mapa de solos e o mapa da classe de declividade, eu posso gerar um terceiro mapa que eu não tinha, chamando ele de aptidão agrícola, cruzando essas informações. Um outro exemplo, se eu tenho um mapa onde está dispostos os polígonos em relação ao que deve ser preservado em relação ao Código Florestal Brasileiro, e depois eu cruzo essas informações com o uso atual da terra, eu consigo gerar um terceiro mapa que eu não tinha, que eu posso chamar de conflitos de uso, por não atender à legislação ambiental. Então, para cruzar esses mapas, para fazer o cruzamento desses diferentes mapas, é fundamental que cada um deles esteja no mesmo sistema de coordenadas, senão eles não se encaixam lá dentro do software, dentro dos sistemas. E é isso também que o INCRA está trabalhando agora atualmente com o georreferenciamento de imóveis rurais. Ele está exigindo que você faça esse levantamento dentro de um sistema de coordenadas padronizado. Então tudo vai se encaixar dentro desse grande banco de dados do governo federal. Aqui um exemplo de diferentes sistemas de projeção. Aqui em vermelho nós temos o sistema de Mercator, em azul um sistema de Lambert Conformal Conic, e um outro sistema, o UN. São sistemas que eu desconheço, o uso deles, esse de Lambert, esse UN, mas aqui é só para exemplificar. Quando a gente tenta cruzar diferentes sistemas, o que ocorre? Então há um deslocamento entre eles. Então, para que eles possam ser trabalhados dentro de um mesmo ambiente computacional, eles têm que estar dentro do mesmo sistema de coordenadas, dentro do mesmo sistema de projeção, para que eles possam ter um encaixe perfeito. Ou que eles possam ter um encaixe com um mínimo de erros possível. Sempre haverá algum erro associado a esse sistema de conversão. Então esses sistemas de coordenadas eles foram imaginados a partir de meridianos e paralelos, baseado então em um sistema cartesiano de XY. Então esses meridianos e paralelos teriam esse mesmo princípio, a gente fazer uma localização a partir do cruzamento dessas informações. Os meridianos são círculos máximos, são todos iguais, e os paralelos ele é máximo apenas no Equador. E ele vai diminuindo conforme a gente vai avançando aí para os polos. Aqui nós temos uma maneira de expressar a coordenada em latitude e longitude. E a gente chama esse sistema de coordenadas como sistema geográfico, coordenadas geográficas. Então, coordenadas geográficas é de latitude e longitude. E ela é expressa
como um ângulo. Então imagina que no Equador, imagina se eu colocasse aqui um prumo de pedreiro, esticasse esse prumo de pedreiro até aqui embaixo, ó, né? Vou esticando um prumo de pedreiro aqui, né, imaginário no planeta Terra, e eu teria ângulo formado desse fio de prumo, né? E esse ângulo vai aumentando do Equador até chegar nos polos. Eu vou aumentando esse ângulo até chegar aqui máximo aqui no polo. Então ele é um ângulo em relação ao Equador, que eu chamo então de latitude, e ele é um ângulo a partir do meridiano de Greenwich. Então aqui está representando esse ponto aqui, ó, bem nesse ponto aqui que eu estou colocando o círculo, onde está representado aqui 40 graus de latitude sul. Então está 40 graus em relação ao Equador, e a longitude também 40 graus, esse ponto de longitude oeste. Está a oeste, à esquerda do meridiano de Greenwich, que é o meridiano utilizado como padrão que passa lá em Londres. Aqui nós temos um problema da representação cartográfica que está relacionado à forma da Terra. Então o geóide seria a forma verdadeira da Terra, que é toda irregular. Então ela não é uma forma matematicamente conhecida com precisão. Existe já modelo geoidal matemático, mas ele não é preciso, ele tem uma imprecisão. Então aqui tem uma forma que seria mais aproximada da Terra, que é um elipsoide. Então muitos desses sistemas se baseiam nessas figuras geométricas. Por que o elipsoide? Porque ele é uma figura geométrica conhecida. Então eu conheço a matemática desse elipsoide. E aí, com essa matemática eu consigo trabalhar ela com mais facilidade. E o esferoide aí também é uma forma aproximada da Terra. Então, em cartografia, topografia e geodésia, um dos problemas é essa forma verdadeira da Terra, que não é matematicamente conhecida. Então, a gente tem que lançar mãos de figuras geométricas parecidas, semelhantes, que se aproximam dessa, para que a gente possa representar isso aí depois numa planta, num papel. E nesse processo de conversão, sempre haverá erros. Então, foi utilizado algumas figuras geométricas para representar essa esfericidade da Terra, porque essas figuras elas se reproduzem no plano. Lembra lá no comecinho da aula, eu comentei com vocês? Se eu cortar uma bolinha, né, de plástico e tentar abrir metade dela, eu vou ter dificuldade, ela não vai abrir, né? Ela vai se distorcer. Por quê? Essa meia lua aí, nessa meia bolinha, ela não se reproduz no plano. Ela não se desenvolve no plano. E um cone não. Se eu tiver um cone e cortar com uma tesoura aqui no cone, eu consigo colocar ele de forma perfeita em cima de uma mesa, num plano. Então ele se reproduz no plano. Por isso que se usa o cone como uma figura geométrica para utilização nesse sistema de coordenadas, sistema de projeção. Então isso aqui seria um sistema de projeção cônica. No mapa do Brasil, como tem dimensões continentais, é muito comum usar o sistema de projeção policônica, onde eu uso um cone que pega a parte superior aqui do Brasil e um outro cone que pega a parte inferior aqui do Brasil. Então nos mapas lá que vocês viram nos livros de segundo grau, primeiro grau, provavelmente estava escrito lá na legenda que aquele mapa do Brasil foi construído na projeção policônica, porque ele usou um cone mais na parte superior e um cone na parte inferior para projetar o Brasil num plano. A projeção cilíndrica também é muito utilizada e a de Mercator utilizou ela. E o sistema UTM também utilizou essa projeção cilíndrica de forma deitada, né? Pegou o cilindro e deitou ele. Então a gente chama isso de transverso. Então é um cilindro transverso. Então o cilindro também é uma figura geométrica que, se eu passar uma tesoura aqui nesse cilindro, eu consigo esticar ele e colocar num plano de forma perfeita. Então por isso ele se reproduz no plano, ele é utilizado então como uma figura geométrica para sistema de projeção. E uma terceira figura geométrica utilizada para representar essa esfericidade de um plano é a projeção plana polar, que se baseia aí no plano, né, numa figura plana, e é utilizado aí mais nas regiões dos polos.
ao sistema UTM, né, por exemplo, que se baseia no cilindro, ele já tem limitações no polo, porque quando eu vou dobrar lá para chegar no polo esse cilindro, ele vai se distorcer. Então ele vai ser útil, né, em outras regiões. Então aqui nos polos, esse aqui seria o sistema de projeção mais adequado. Então são essas as três figuras principais no sistema de projeção: o cone, o cilindro e a projeção plana polar. Aqui, só a título de curiosidade, vou mostrar para vocês alguns sistemas de projeção que já foram utilizados. E, na verdade, existem muitos sistemas de projeção. E a humanidade criou vários deles conforme os seus interesses e conforme a época e a região. Feita por engenheiros, cartógrafos, cientistas em várias épocas distintas. Então, essa projeção, chamada de equivalente, ela conserva a área. As áreas que estão aqui nessa representação, elas são muito parecidas com as áreas reais, mas sacrifica a forma. Então, a forma do planeta não é essa daqui, mas as áreas elas têm uma correspondência maior aí com a realidade. Então, essa aqui é uma projeção equivalente de Aitoff. Nesse livro aqui de Oliveira, de 83, ele faz uma revisão bibliográfica e apresenta aí vários sistemas de projeção. Então existiram vários aí ao longo da história da humanidade. Aqui é mais para ilustrar os diferentes sistemas que já existiram. Esse aqui então de Mercator, ele não deforma os ângulos. Então isso aí é uma característica interessante desse sistema. E no sistema UTM, que se baseou em Mercator, ele também leva essa mesma característica. Então aqueles ângulos que foram medidos a campo, eles vão ser muito parecidos, muito semelhantes com esses ângulos que vão estar dispostos nesses mapas representados aí no sistema de Mercator. Ele distorce as distâncias e conserva os ângulos. Aqui tem um outro tipo de projeção, que é a equidistante, onde essas distâncias radiais, essas linhas radiais, a partir do centro, elas estão corretas. E aqui vários tipos de projeções possíveis, né? Essa letra A aqui, primeiro desenho, representa a projeção azimutal, esterográfica, essa a B, a gnomônica, e a C, ortográfica. São maneiras de você representar num plano essa esfericidade da Terra. Nesse caso, o sistema parte desse ponto e projeta lá para o plano. Nesse outro sistema, ele parte do centro e projeta para o plano. E nesse outro sistema, ele parte desse centro, como referência, vai para a borda da esfera aqui, né, do elipsoide, ou do elipsoide, e projeta para o plano. Esse sistema, né, essa projeção, é chamada de projeção homolográfica de Gödel. Então, os mapas, eles são uma figura de linguagem. Quando a gente olha um mapa desse, né, só da gente bater o olho, a gente percebe o que esse autor quis destacar. Então, ele sacrificou a forma dos continentes, mas fica destacado os oceanos. Então, esse mapa aqui de Gödel, ele distorceu os continentes para destacar os oceanos. Então, se a gente olhar, né, numa primeira vista, a gente vê que os oceanos foram destacados. Então, isso aqui é apenas uma curiosidade para vocês saberem que já existiam muitos sistemas de coordenadas. Por isso que hoje o INCRA adota um sistema de referência padronizado para que tudo possa se encaixar. Muito embora, ainda nas áreas urbanas, né, falta ainda uma padronização. Aqui nós vamos ver, então, em linhas gerais, o sistema UTM. Ele é muito utilizado ainda, principalmente porque nossos equipamentos topográficos, eles conseguem capturar coordenadas dentro desses sistemas. Então é muito comum a gente usar em um receptor GNSS, capturar as coordenadas nesse sistema e depois lá no software a gente converte em outros sistemas conforme a nossa necessidade. Então o sistema UTM ele é universal, porque ele dá para ser utilizado na maior parte do planeta. Ele é transverso, porque ele usou cilindro de forma deitada. Então ele é transverso e se baseou lá no sistema de Mercator.
Esse sistema aqui, nós vamos ver só generalidades, ele se baseia em fusos. Então aqui nós temos o fuso 18 até o fuso 25. Santa Catarina está integralmente no fuso 22. Então, se a gente fizer mapa aqui, a gente não precisa, quando a gente utilizar esse sistema, fazer uma transposição de fuso ou fazer algum tipo de trabalho aí para poder resolver esse problema. Por exemplo, existem regiões, se eu pegar um mapa, ó, fizer um mapa bem nesse ponto aqui, ó, que pega os dois fusos, e nesse sistema UTM, eu vou ter que fazer aí, usar um artifício cartográfico para poder fazer planta nesse sistema que pega essas duas regiões. Ou fazer mapas separados. Ou lançar mão de outras possibilidades também. Como a gente vai ver aí mais na frente. Aqui detalhando um pouquinho mais desse sistema dentro do fuso, né? Aqui o fuso 22 ele vai de 54 graus até 48 graus. Ou vice-versa, né? De 48 graus até 54 graus. O que representa aqui 6 graus. E o meridiano central desse fuso é 51 graus. Esse dado aqui de meridiano central, muitas vezes ele é necessário para que a gente possa alimentar sistema de informação geográficas em software. A gente tem que informar qual que é o meridiano central do fuso nesses sistemas aí computacionais. Além do sistema UTM, que trabalha aí com fuso de 6 graus, então ele vai lá de 45 a 51, até 57, assim por diante. Nós também temos sistema regional, R aqui é de regional, e o L de local. Então, universal transverso de Mercator, regional transverso de Mercator e local transverso de Mercator. O primeiro tem fuso de 6 graus, o segundo de 2 e o último aqui de 1 grau. Quando a gente trabalha com obras de engenharia, não se recomenda usar o sistema UTM, porque ele se baseou lá em Mercator. Então lembra que no Mercator ele conserva os ângulos, mas ele distorce as distâncias. Então as distâncias no campo vão ser diferentes da distância que está lá no projeto. Então por isso não é recomendado. O INCRA antes pedia de imóveis rurais nesse sistema UTM. E depois agora ele mudou e ele está pedindo um outro sistema e agora o cálculo da área é feito num plano geodésico local, onde o cálculo da área vai ser praticamente o mesmo que se eu fizesse uma medição lá a campo. Então, normalmente, é maior a distorção entre o campo e o mapa, quando a gente usa o sistema UTM. E no sistema LTM, a distância do projeto é praticamente a mesma que do terreno. Então, para a obra de engenharia, é mais indicado usar esse sistema aqui. Ok, pessoal? Então, nós vimos nessa aula princípios relacionados aos sistemas de coordenadas. Como nós vamos ter que adotar algum sistema, então é importante que vocês tenham aí uma noção e qual é a finalidade deles.